Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Tiago Aragão, diretor de Assuntos Econômico-Financeiros da ABRAT, que é a Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica. Muito bem-vindo, Tiago. Obrigado, prazer estar aqui. Aqui na bancada comigo, Fábio Câmara, professor de administração da SPM e descobri agora engenheiro elétrico também, né? Meu nome é Matthew Schutz, sou diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócio no Brasil e no mundo. Tiago, conta para mim o que faz a ABRAT, por favor, para começar. Tá ótimo. A ABRAT é uma instituição do terceiro setor e a gente é um elo entre o setor público e o setor privado. Então temos 27 empresas associadas e essas empresas elas têm a ABRAT como um elo de representação, uma instituição que fica sediada em Brasília e ali falamos com todo o poder público, Ministério, Agência Reguladora, congressistas, Tribunal de Contas da União, interagimos também com a mídia, com investidores, então fazemos essa representação institucional das empresas de transmissão de energia do Brasil. Sim. Quantas são as empresas de transmissão? 27? Todos estão na ABRAT? Sim, temos mais de 27, né? Uhum. E na ABRAT temos as maiores e as principais empresas brasileiras, que são multinacionais também, enfim. O que nós temos agora de peculiaridade é que já tivemos muitas empresas estatais e agora a gente só tem uma, né? Com os processos de privatização, apenas a CEMIG, que é a nossa associada estatal. O resto, todas privadas, algumas nacionais, outras multinacionais. Qual é o principal desafio da área de transmissão de eletricidade no Brasil? O desafio da área de transmissão é você transportar a energia num país que tem dimensões continentais. Uhum. E a gente viveu durante muito tempo uma peculiaridade em que a energia era gerada a uma distância muito longe de onde ela seria consumida. Era gerado na Amazônia, é isso? Ou na Amazônia, e onde a gente observava ali potencial hidrelétrico, né, para poder construir ali Itaipu também. Itaipu, sim, claro. Temos bastantes usinas espalhadas pelo Brasil. Sim. E agora a gente está vivendo um modelo de descentralização, com a energia solar, com a energia eólica, então a geração tem ficado pulverizada e mais próximo dos grandes centros de carga. O que isso significa para a transmissão? Você fica mais perto, é mais fácil? Não, é mais É o que eu imaginei. É diferente, né? É diferente. É um desafio diferente. Então, agora a gente tem essas fontes de energia que eu mencionei, por exemplo, elas são intermitentes. Se tem sol, se tem vento, a gente gera. Se não tem, não gera. Uhum. Então, para quem opera o sistema elétrico, as empresas, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, é muito mais desafiador, né? Porque você precisa lidar com fluxos de potência que não são tão previsíveis como num modelo hidrelétrico. Sem contar que você tem os desafios naturais de uma fonte intermitente, né? Se não houve vento, se não houve sol, você não gera. Eu acho que vai caminhar para um modelo ainda de instalação de grandes bancos de baterias, onde a gente vai conseguir ter armazenamento. Mas por enquanto não. Por enquanto está meio caro isso ainda, pelo que eu entendo, né? Já barateou muito, mas ainda... Já barateou, está barateando, né? A tecnologia está avançando bem. Tiago, qual é o impacto das mudanças climáticas no setor de transmissão, né? Que a gente conhece... Para quem não viu, né, ainda torres, né, que passam por lugares que são muito pouco acessíveis, né? Como é que isso ocorre, né, esse impacto das mudanças climáticas? Excelente pergunta, professor. É curioso que algumas pessoas veem a mudança climática como algo que virá no futuro, né? E a gente já observa vários sinais, inclusive no segmento de transmissão. Primeiro, em relação ao aquecimento global, a gente observa algumas queimadas, etc., que atrapalham essa operação da transmissão de energia. A gente também está lidando com ventos que a gente não vinha observando, principalmente quando os projetos foram construídos, foram concebidos. As torres de transmissão elas eram projetadas para uma velocidade de vento menor do que a gente tem observado agora. Então, quedas de torres, etc. E inundações, como a gente viu na tragédia do Rio Grande do Sul. Conta o que aconteceu no Rio Grande do Sul e como impactou a transmissão de energia, por favor. Certo. No Rio Grande do Sul tivemos que lidar ali com uma verdadeira operação de guerra, né? A gente teve várias empresas da ABRAT colaborando com as empresas que foram ali afetadas, Eletrobras, V2I, enfim. Foi realmente uma situação muito crítica. E a transmissão de energia, se a gente for falar em termos econômico-financeiros, né, que é a minha área, a transmissora ela recebe por manter a instalação disponível.
você não precisa ter o elétron passando, a energia não precisa estar passando no cabo para que a empresa faça a oferição da sua receita. Mas ela precisa estar disponível para operar. E quando acontece um caso dessa magnitude, a empresa fica muito tempo sem deixar a instalação disponível para o consumidor. Então entra uma discussão, que aí sim o papel da ABRAT é muito forte, de conversar com o governo, explicar da excepcionalidade do caso, de todos os esforços que foram feitos para poder retomar a operação ali naquela cidade. Conta um pouco também, porque eu acho que é importante o público entender. Nós temos um modelo exemplar de distribuição, no sentido de cai energia de um lado, o sistema ele é todo interligado, né? Conta um pouco para o público entender o papel disso, o impacto econômico que esse benefício traz. É um impacto muito positivo, né? Porque a gente teve no Brasil durante muito tempo a energia sendo gerada muito longe de onde ela era consumida. Então essa interligação era fundamental, porque se você tem uma região do país que não está conseguindo produzir a energia que ela vai consumir, é importante que essa energia venha de algum lugar. Então já fizemos também parcerias internacionais com o Uruguai, etc. Temos essa dinâmica também até de exportação de energia, né? E aqui num país como o Brasil, que tem dimensões continentais, esse papel ele é primordial justamente para que a gente tenha confiabilidade no abastecimento de energia e modicidade tarifária, que é um custo razoável para quem paga a conta. E aí a energia vem do país inteiro, então eu posso ligar no sistema. É verdade isso, que eu posso me ligar no sistema quase em todo o país? É exatamente isso. Você tem pouquíssimas, acho que até bem pouco tempo tinha um estado só que ele era isolado, e aí sim tinha um custo muito alto, porque às vezes dependia de geração térmica, etc., combustíveis. Você tinha que levar o combustível de barco, né? Sim, já vivemos esse tipo de situação. Infelizmente agora não, né? A gente conseguiu ao longo do tempo, com grandes investimentos que foram feitos no segmento de transmissão, atender a maior parte da população brasileira com o que a gente chama de SIM, né? No setor elétrico tem muitas siglas, eu vou evitar falar elas aqui, mas o SIM é o Sistema Interligado Nacional. O Sistema Interligado Nacional é uma conquista brasileira, né? É melhor, eu vejo que nos Estados Unidos eles estão debatendo muito, que é mais estadual. Então eles estão enfrentando um empecilho justamente nessa hora da transição energética. Eles estão enfrentando esse problema e dificuldades para construir novas linhas de transmissão, porque aí precisa de permissão, precisa de... E não está sendo fácil lá. E aqui já temos isso, né? Sim, aqui a gente tem essa dinâmica do sistema interligado. A administração é feita sempre pelo órgão federal. O órgão estadual cumpre algum papel ali no licenciamento e tal, mas uma coisa muito pontual. Mas a outorga, né, a licitação, a definição dos contratos, tudo isso é feito em esfera federal. O que, a meu ver, é muito positivo, porque você cria para o investidor um canal único de comunicação. Você não tem ali vários estados da federação, cada um criando uma regra para o investidor. E isso torna a regra muito mais clara, muito mais fácil e reduz, inclusive, o retorno que é exigido quando o investidor pensa em colocar seus recursos aqui no nosso país. Aqui no Encontros com o Futuro, a gente tem recebido muitas empresas de energia do Mercado Livre. É Mercado Livre que fala? Sim, Mercado Livre. É Mercado Livre que fala, né? E desse mercado que está em franca expansão, pelo que eu estou entendendo. Sim. E como são muitas empresas de energia, é um novo modelo de ligar pelo menos oferecer a opção para cada mais consumidor, um número maior de consumidores, de comprar energia onde quiser. Como isso impacta a transmissão? A transmissão impacta pouco, né, essa questão do Mercado Livre. Está muito bem atualizado, é exatamente para aí que o setor cresce, é com o Mercado Livre. Antigamente nós tínhamos grandes projetos, principalmente hidráulicos, e eles iam para o mercado regulado, ou seja, o consumidor de energia, nós, consumidores residenciais, população em geral, a gente não tinha a opção de escolher de quem vai comprar energia. A gente pagava a conta de luz da distribuidora e a distribuidora fazia a compra dessa energia no mercado regulado. Agora a dinâmica tem se transformado. Muitos painéis solares, as pessoas colocando nas suas próprias casas, muitas fazendas solares, ou seja, muita geração que não a energia não é comercializada como antes, contratos de longo prazo. Não, você tem ali esse mercado livre que é super dinâmico, o consumidor tem um protagonismo, ele escolhe de quem ele vai comprar energia. Agora, isso afeta a transmissão?
porque a gente vem vivendo hoje o que o setor chama dos 3Ds. O primeiro D é a descarbonização, é você sair de fontes poluentes e ir para fontes mais renováveis. O segundo... Na geração, né? Isso só para todo mundo entender. Isso, na geração. E aí o segundo D é o D da descentralização. A gente sai daqueles grandes projetos, como eu falei, muito distantes de onde se consome, e vai para uma dinâmica de projetos de solar e eólica que estão no mercado livre e que você tem essa dinâmica de fluxos de potência. Quando tem geração, o fluxo é num sentido; quando não tem geração, o fluxo altera. Isso gera todo um desafio para quem opera o ativo. Mas do ponto de vista do plano de negócio, como a transmissora recebe por manter o ativo disponível, isso não afeta tanto o seu business plan. Tiago, eu sei que você é da parte econômica e financeira, mas você é engenheiro, então eu acho Sim. que eu sei. Sim, uma curiosidade, quando você diz que é desafios, eu imagino, assim, na minha cabeça, sem conhecimento, eu imagino um engenheiro lá e fala, parou de gerar aqui, o que nós fazemos? E ele tem que... É tudo automatizado. Quais são os desafios? É uma emergência se parar de ventar no Nordeste de repente, assim? Ou não? Isso já está programado? Não, eu digo assim, o operador nacional do sistema, ele já entendeu o que acontece, né? Ele já entendeu que não é tão fácil. Não é o mesmo desafio ou driblar ele. Pois é. Eu lembro de uma declaração que a ex-presidente Dilma fez, que virou motivo de chacota, né? Sim. Não dá para estocar o vento. Isso. E todo mundo do setor entendeu aquela fala dela, porque justamente você não consegue ter uma reserva para que você possa gerar energia. Não conseguia, né? Hoje até consegue, né? Você consegue uma reserva por meio de baterias, mas historicamente o que a gente tinha de reserva eram os reservatórios. Sim. Você tem a água ali armazenada, a hora que você precisa gerar energia, se não ventou, se não teve sol, etc., você deixa aquela energia passar pela turbina e a energia gerada é entregue para o consumidor em tempo real. E agora o desafio é porque esses projetos em que você consegue ter uma reserva de potencial energético não cresce. A gente tem por questões indígenas, por questões ambientais, por questões sociais, esses projetos não se desenvolvem mais, porque eles realmente afetam muito a população. Se alaga grandes áreas, tem que mover animais, etc. O projeto de Itaipu, então, o maior de todos, né? Agora, nessa nova dinâmica em que você não tem esse crescimento de potenciais hidrelétricos, onde você consegue ter um estoque ali para que você possa gerar no momento que você precisa, aí você precisa lidar com as baterias, como eu mencionei. Né? Então, é uma mudança, e para o operador nacional do sistema é um desafio novo, mas que vem sendo tratado. A gente não vê desabastecimento de energia em lugar nenhum por conta disso. Eu só queria retomar a discussão das mudanças climáticas, e você comentou, né, dos impactos. Esses impactos são nos custos de operação, e isso, quem paga a conta? Excelente pergunta, professor. É exatamente isso que eu discuto em Brasília. Sim, porque... O seu trabalho é esse. Porque a gente tem dentro de um modelo de contrato, para que fique um risco mais equilibrado, você coloca o risco em quem tem condição de tratar. Né? E essa questão da mudança climática, em geral, a transmissora não tem condição de se preparar. Ela fez um projeto para uma torre, e a torre deveria aguentar um vento de 100 km por hora. Se o vento agora vai a 150, o que ela pode fazer em relação a isso? Né? E aí, quando ocorre um dano, a empresa, e a associação apoia a empresa nessa discussão, vai junto ao regulador para falar, olha, vem cá, isso é um caso excepcional ou não é um caso excepcional? Se for um caso não excepcional, quem tem que arcar com isso é a empresa. Mas se for um caso excepcional, aí quem deveria arcar com isso é o consumidor, justamente porque se configura uma situação em que a empresa que opera aquele ativo não teria condição de se preparar para um evento imprevisível, para um evento de difícil tratamento. No fim do dia, o resultado dos problemas da mudança climática nas torres de transmissão, todos nós pagamos mediante nossa conta de energia. Os casos que foram... Os casos excepcionais. Os excepcionais, exatamente. Os excepcionais são decorrentes da mudança climática, então deixarão de ser excepcionais. Futuramente, quer dizer, eu não sei. Eu acho que a gente vai agora passar por um momento em que a gente vai analisar a nova realidade climática do país. A gente tem medido velocidade de vento, tem avançado nessa questão da medição, para que no momento da contratação, no momento em que o empresário define, olha, vou colocar capital para fazer esse projeto,
ele tem transmissão. De transmissão. De transmissão. Ele tem a ciência de que o cenário mudou, o ambiente mudou. E eu tenho que fazer uma torre que aguente 180 km por hora, por exemplo. Exatamente. E aí isso vai entrar na matriz de risco dele. Agora, se daqui 20, 30 anos o vento já não for mais de 150, 180, for de 200, aí realmente vai continuar existindo uma situação excepcional, eu imagino, né? Sim, sim, mas a 200 eu acho que nós vamos ficar voando. Não, fora a questão das queimadas, né? As queimadas são incontroláveis. Agora, no início de agosto, já está tendo muito mais queimadas na Amazônia, né? E são regiões de muito difícil acesso. Então, você tem impacto numa rede de transmissão, né? Numa torre, né? Até quanto tempo vai demorar para fazer, né? Recuperar. Então, a gente tem que ter essa preocupação, né? E é um setor que a gente percebe muita preocupação com sustentabilidade, né? Você quer destacar algum ponto disso, da preocupação da sustentabilidade do setor? Claro. A gente tem feito iniciativas no sentido até de tratar tecnologias com menor impacto. A mais recente que eu ouvi falar, não fui eu quem tratei diretamente, foi o outro diretor, mas é de você eliminar os gases SF6, que são utilizados em alguns equipamentos. Eles são poluentes, eles contribuem para o efeito estufa, etc. Então, quais gases são esses? Desculpe, que eu não conheço. SF6. SF6? Eu não vou saber dizer agora o que isso significa. Mas, então temos sim esse olhar. E uma coisa curiosa do que você falou, professor, é que a gente trabalha com redundância. Justamente para que o sistema seja confiável, a gente trabalha com o que a gente chama de N-1. Ou seja, se uma instalação não foi capaz de suprir, por algum momento, por algum evento climático, uma queimada, etc., ou qualquer outro motivo, ato de vandalismo também. Vivemos isso no início do ano de 2024. O que? Atos de vandalismo? Sim, na verdade foi início do ano de 2023, quando teve a troca de governo, né? A gente teve alguns atos de protesto, ali, de terrorismo, etc., que precisamos tratar. E eles derrubaram torres? Chegaram a derrubar torres? Encontrava maçarico, encontrava equipamentos ali que foram utilizados para vandalizar. Não vandalizar, é realmente um ato de terrorismo, porque você pode deixar uma população desabastecida com um gesto como esse, né? Claro, claro. E isso é perigosíssimo, inclusive. Sim. Para a própria saúde de quem faz o ato, né? O ato de vandalismo, isso aí o entorno. Mas aí então a gente tem essa redundância, que permite que o sistema seja sempre abastecido se uma instalação parar de funcionar. Ô, Tiago, no seu dia a dia em Brasília, quais são os maiores desafios? Assim? Ótimo. Conta para mim. Para nós. Nós temos muitas questões contratuais ainda pendentes, até da época da presidente Dilma que eu mencionei, né? Ela quis promover uma redução tarifária, fez isso por meio de uma medida provisória, pegou o segmento um pouco de surpresa, e a gente vive ainda efeitos disso, né? Porque aqueles contratos eles tiveram a sua renovação, os contratos foram renovados, e ficou pendente para as empresas o recebimento de indenizações bilionárias. Então, enfim, infelizmente estamos discutindo isso até hoje. Então, esse é um dos seus assuntos ainda. Esse é um assunto que impacta muito as finanças das empresas, né? Tivemos agora também a questão da reforma tributária, é algo que vai afetar a sociedade como um todo. A gente tem acompanhado bem de perto o que o Congresso tem discutido. Tivemos problema também de inadimplência com alguns usuários, justamente por conta dessa mudança da dinâmica da expansão. A gente antes tinha grandes empreendimentos, né? Itaipu, o Giral, enfim, grandes usinas que atraíam empresários muito mais, vamos dizer assim, mais robustos, né? Com maior capacidade financeira. E agora a gente vai para esse modelo descentralizado, em que a gente tem empresários menores que olham ali uma oportunidade, etc. O governo brasileiro o Congresso colocou um subsídio para essa geração solar e eólica. Então, gerou uma coisa que no nosso setor ficou conhecido como corrida do ouro. Todo mundo olhou que havia um subsídio, havia um desconto, então vamos colocar investimento nesses projetos, etc. E atrapalhou um pouco a dinâmica de recebimento da transmissão. A transmissão funciona como um grande condomínio, né? A gente mantém os ativos disponíveis e aí os usuários desse sistema, tanto os geradores como os consumidores, eles pagam a receita para as empresas de transmissão de energia elétrica. Então, se um deixa de pagar,
é como no condomínio que a gente vive, né? O outro precisa arcar com... E isso é novidade. Isso é uma novidade. A gente nunca, nem na pandemia a gente teve problema com inadimplência. Sim. E agora a gente passou por isso. Felizmente a gente conseguiu um bom diálogo com o regulador e o problema tem sido bem tratado. Então vamos ter leilão de transmissão em setembro, vamos ter outros leilões aí programados justamente para poder tratar desses novos usuários. E a gente tem agora um conforto bem satisfatório em relação a esse problema de inadimplência. Posso aproveitar e perguntar como funciona um leilão de energia, por favor? Ótimo. Leilão de transmissão, eu imagino. De transmissão, pode ser. É um leilão bem interessante, porque ganha quem dá o menor preço. Né? Então, você tem uma dinâmica em que a agência reguladora faz uma aferição de quanto deveria custar aquela obra, aquele investimento. E aí, na visão dela. E aí, com base naquele investimento, ela imagina, então seria razoável, dado uma taxa de retorno nada exorbitante, algo como 7% ao ano. Você precisaria de uma receita, vamos dizer aqui num exemplo, de 100 unidades monetárias para remunerar aquele investimento que foi previsto. Então, acontece aqui em São Paulo, no prédio da B3, as empresas de transmissão se inscrevem, vão até lá e fazem suas contas. Olha, eu consigo fazer por 90, recebendo 90 do consumidor para fazer esse investimento. Então, durante 30 anos, que é o prazo do contrato de concessão, ela vai receber aquela receita que foi combinada ali no momento do leilão. E como eu falei, ganha quem dá o menor preço, gerando, portanto, modicidade tarifária para quem paga a conta. Deve ser um pouco emocionante. Os envelopes. Tiago, eu posso fazer uma última pergunta? Claro. Uma coisa que essa conversa que ilustra, que eu gosto muito, quando eu falo sobre clima para os jovens, eu falo, gente, tem muita oportunidade, não é só má notícia. Os setores estão se adaptando, então, e tem muito trabalho. Todo mundo vai trabalhar em clima no futuro. O que você diria para um jovem na faculdade? Que ele deveria estudar para entrar nesse setor? Ele tem oportunidade? Tem oportunidade para ele? Sim, muita oportunidade. A gente está vivendo no país um momento de investimento no segmento de transmissão que a gente nunca viveu, justamente para dar conta dessa expansão que ocorre em regiões do país em que não se existiam projetos até alguns anos atrás. Então, na Bahia, em Minas Gerais, esses estados eles têm sido protagonistas na geração de energia. E, para isso, estão sendo necessários vultosos investimentos no segmento de transmissão. É complicado essa questão de como o jovem vai se preparar para isso, né? Porque a gente não sabe nem como que o mercado de trabalho como um todo vai se desenvolver, né? Mas eu acho que a capacidade de adaptação é uma competência-chave. Porque a gente, como eu mencionei aqui ao longo da nossa conversa, a gente tem enfrentado problemas que a gente nunca enfrentou antes, né? Então, eu acho que essa capacidade de adaptação, essa facilidade de olhar para o futuro e entender o que vai ser necessário, vai ser uma habilidade-chave para quem quiser trabalhar no segmento de transmissão de energia. A gente fala na faculdade, né? O querer e aprender a aprender. Isso é fundamental. Né? Aprender a aprender. Muito obrigado, professor. Tiago, muito obrigado. Eu, pelo menos, aprendi muito. Obrigado. Sensacional. Foi ótimo. E espero vê-lo novamente no futuro. Vamos fazer outro no ano que vem. Tá? Maravilha. Sucesso aqui na iniciativa. Obrigado. Obrigado, Tiago. Nota 10.